Fala galera, como estamos? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e vamos falar hoje da estreia do Campeonato Brasileiro de 2024. Vai começar o Brasileirão 2024 com muita expectativa em cima da maior competição nacional. Para muita gente é o maior campeonato do mundo, né? Para mim nada é igual à Premier League, mas é assunto para outro vídeo. Deixa aqui nos comentários se você acha ou não que o Brasileirão é o maior campeonato do planeta Terra, dos campeonatos nacionais, vamos dizer assim, né? Principalmente na minha opinião, porque fora da Europa, velho, vamos ser bem sinceros, o futebol é nivelado do meio para baixo. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro 2024 que vai começar. Primeiro, falando obviamente de início, geralmente a CBF coloca o Brasileirão, o primeiro jogo, a primeira partida, a partida de abertura do campeonato é entre o último campeão brasileiro da Série A contra o último campeão da Série B, né? Porém, o Palmeiras jogou há menos de 72 horas atrás ou 48 horas atrás, coisa que não pode acontecer. Então, por isso, tanto o Palmeiras quanto o Vitória, né, os dois campeões, Palmeiras da Série A e o Vitória da Série B, não vão poder fazer a abertura do campeonato. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, né? Não dá para garantir de nada porque a CBF é uma bagunça, uma zona danada. Esse ano é ano de Copa América. E geralmente o Brasil não cumpre nada que tenha data FIFA e torneios oficiais. Ou seja, a única competição que o Brasil respeita, porque não tem como não parar, é a Copa do Mundo. Fora isso, o que tiver acontecendo de torneio internacional, falando no âmbito de seleções, o Brasil não respeita, a CBF não respeita, né? E esse ano tem Copa América e já disseram que vai parar o calendário, não vai, tem muito time pedindo para parar o campeonato, muito time não se pronunciou ainda. O Flamengo, juntamente com o Palmeiras, é os primeiros aí que estão pedindo para parar o campeonato, né? E alguns já estão mudando ali de ideia. Não dá para garantir nada. A gente sabe é o que? Esse ano tem Copa América, então pode esperar qualquer coisa. Porque a cada dia, a cada semana, a cada mês se fala uma coisa. Vai parar, não vai parar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, que é o principal, que são os times que vão disputar, né? Esse ano tem alguns times aí que subiram que pode ser que consiga permanecer na Série A. Talvez o Vitória, talvez o Juventude, não sei se o Criciúma consegue, né? Não sei. Garanto que longe eles não vão. No máximo, se der muito certo, garantir uma vaga para a Sul-Americana. E vamos e convenhamos, não é muito difícil, né? Porque se não me engano, só dois times, com exceção dos quatro últimos que caem, que obviamente não tem vaga para competição internacional, o 16º e o 15º não tem competição para poder jogar no outro ano. Daí para cima todo mundo possivelmente joga alguma competição, ou Sul-Americana ou Libertadores, né? Libertadores, oficialmente no início da temporada do Brasileirão, vão os seis primeiros, G6. Eu gostava mais do G4, que fica uma competição mais competitiva, né? Com mais entusiasmo para os times poder jogar. Porque se chega ali na metade do campeonato, não vou conseguir ser campeão, está muito distante, nosso elenco não é muito bom, né? Então vamos deixar isso para lá. Aí já pega a vaga de Libertadores. E se por um acaso o time da Copa do Brasil terminar, o time campeão da Copa do Brasil terminar no bloco de cima da tabela, mais bem colocado, abre mais uma vaga. E se o campeão da Libertadores for o brasileiro, abre mais uma vaga. Então, se tudo isso acontecer, o campeão da Copa do Brasil terminar mais bem colocado e o campeão da Libertadores for brasileiro e tiver bem colocado na parte de cima da tabela, vão 8 para a Libertadores. Aí para passar a régua dos times que subiram. Acho que Vitória e Juventude pode fazer alguma coisa de diferente. Não estou dizendo que vai brigar por vaga de Libertadores, brigar por G6 ou G4 muito menos, né? Mas eu acho que dá ali para ficar entre a Sul-Americana e beliscar chegando perto da Libertadores. E se tudo depender do final do campeonato que eu acabei de dizer, questão de campeão de Copa do Brasil e Libertadores, quem sabe, né? Sonhando muito alto para esses times. Os outros aí, né? Principalmente os clubes SAF que ano passado brigou para não cair, no caso Vasco e Cruzeiro, principalmente.
Parece que aos poucos o Vasco vai ajeitando a casa. Agora tem o Pedrinho, presidente do clube social e da parte que não é SAF do Vasco, então aos poucos está se acertando. Está ali conversando com a dona Leila, com a Crefisa, para patrocinar o name rights de São Januário, para dar um nome, né, financeiramente, para ajudar o Vasco na questão do estádio. Está ajeitando uma contratação ou outra ali, tá com um treinador que até esse devido momento desse vídeo ainda tá no Vasco desde o ano passado, se não me engano, né? O gringo lá que eu me esqueci o nome, me desculpe, né? Tem o Paê, tem o atacante que faz gol, tem ali o meio-campista mais ou menos, o volante ali, né? Tá se ajeitando aos poucos e quem sabe esse ano não briga para não cair, que já é um grande avanço. Diga-se de passagem, né? Porque o Vasco, pelo amor de Deus, 4 rebaixamentos, mais um é mão cheia e é penta. O que a seleção brasileira tem de Copa do Mundo, o Vasco poderia ter de quedas para o rebaixamento. Escapou por um 3 ano passado e esse ano acho que pelo menos não vai brigar para cair. Essa é a minha opinião. O Cruzeiro é uma zona danada, né? Ronaldo comprou o Cruzeiro e está parecendo um clube que é associado de presidente, né? Isso na minha opinião, obviamente. Porque troca de treinador é igual troca de cueca, igual troca de meia. Por ano, o Cruzeiro tem aí 4, 5 treinadores. É o script perfeito de time que briga para cair. Ou dos times que realmente caem. Ano passado foi por pouco, né? E principalmente o fato que mais interessa é quem vai brigar lá em cima na parte de cima da tabela. Botafogo, quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem um elenco ali minimamente equilibrado, nota 6, com muito boa vontade, uma nota 7, mas precisa de ser bem treinado. Não está acostumado pelo menos desse século para cá, né? Não está acostumado com títulos, talvez por isso perdeu a mão ano passado, perdeu o campeonato mais ganho da história dos pontos corridos. Na minha opinião, a vergonha do Botafogo não ser campeão ano passado foi maior que a vergonha do menor time que pontuou em pontos corridos. Se não me engano, foi em 2006, o América de Natal fez 16 pontos na Série A. Para mim, a vergonha do Botafogo não ser campeão ano passado foi maior que a vergonha do América de Natal ter feito o menor número de pontos em campeonato de pontos corridos da história. Para mim, é isso. Quem sabe o Botafogo briga por alguma coisa, né? Fluminense, que é o último campeão de Libertadores, é o time dos vovôs ali, o time, entre aspas, mais experiente do Brasil, né? Que tem uma idade mais avançada. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato de regularidade. Não adianta nada você fazer um início ou um final espetacular ou início e o final ser muito ruim. Tem que ser uma linha tênue, regular, igual uma régua, igual um prumo de pedreiro. Tem que ser retinho. Quando você vai levantar um muro, você põe o prumo lá, pedreirão, bem capacitado, põe o prumo, tem que estar alinhado, reto. Mesma coisa, campeonato de pontos corridos, tem que ser regular. O Fluminense, não sei se consegue chegar para disputar um título. Libertadores, eu acho que vai brigar no mínimo por Libertadores. Entre G6 ou G8, dependendo do andar da carruagem. Mas eu acho que o Fluminense briga na parte de cima da tabela, assim como o Botafogo também, certo? Agora, os principais. Galo tem um bom meio de campo, tem um ótimo ataque, na minha opinião. Tem um goleiro bom, só que está começando a trabalhar agora com o treinador, que é o Milito. E o Brasil é uma máquina de moer treinador. Apesar do Galo ter acabado de virar SAF, né? Ninguém sabe qual que vai ser o método de trabalho do Atlético. Se vai dar tempo de trabalho, se não vai, se vai demitir com 3 vitórias, 3 derrotas seguidas, ou se vai garantir o cara, né? O início da carreira do Milito foi bacana. Agora ele tem que provar no Brasil. Tem um elenco razoável, tem um elenco bom, nota 7 ali, na minha opinião, nota 8, com muito boa vontade, mas de diferencial tem o Paulinho e o Hulk, né? O Hulk é dispensável falar da qualidade dele, joga muita bola, né? Fazedor de gol, só chora muito, né? Chora bastante durante a partida, mas é fazedor de gols, é um líder do Galo dentro de campo e o Paulinho, né? Comeu a bola no passado e quem sabe repete esse ano. No caso, né, do Flamengo, vou deixar o Palmeiras por último, que foi o último campeão. No caso do Flamengo, eu acho que tem grande possibilidade
do Flamengo brigar pelo título brasileiro do início ao fim do campeonato. E, na minha opinião, é o favorito a ser campeão brasileiro. Por quê? Eu vou te falar agora. O Flamengo tem um baita elenco, coisa que eu disse aqui no último vídeo. Tem um baita elenco ao todo. Tem um baita time titular, um baita time reserva. Tem alguns suplentes dos suplentes. O reserva do reserva que ainda é muito bom. O time é recheado de bons jogadores. Tem um ou outro craque ali. Tem um ou outro jogador acima da média. É um time equilibrado com um bom goleiro, uma boa zaga, um bom meio-campo, um bom ataque, na minha opinião. E quase sempre, quando tem as trocas ali de jogador durante a partida, ou de um jogo para o outro, é 6 por meia dúzia. A qualidade não cai muito de um jogador para o outro, quando sai um e entra outro. Essa é a minha opinião. Não tem muita diferença. Obviamente tem um ali que é muito acima do outro, né? O que se iguala ali, na minha opinião, é Pedro com Gabigol, que os dois são fazedor de gols. Cada um tem a sua característica, mas os dois entregam muito gol. Nas laterais ali ofensiva, Bruno Henrique e Cebolinha, na minha opinião, obviamente, um é melhor que o outro ali, mas as características é muito parecidas. Jogador de velocidade, que parte para cima, corta para dentro e chuta, ou corta para dentro e cruza. É 6 por meia dúzia, quase o time inteiro, quase o elenco inteiro do Flamengo. A qualidade não cai muito quando se troca um jogador por outro no Flamengo. E tem um acréscimo do Tite. O Tite tem a questão de ser pragmático. De ser aquele cara que não dá espetáculo, não dá show. Os times deles que ele treinou durante a carreira, a seleção brasileira também não deu show. Não era aquele time envolvente, que goleia todo jogo. Estilo Jorge Jesus, que o flamenguista é viúvo até hoje. Não é esse tipo. O que é o Tite? É o que está acontecendo esse ano até agora. Tomou 2 gols na temporada, só campeão carioca invicto, toma pouco gol, tem um meio de campo ali que tanto ajuda defensivamente muito bem quanto ajuda ofensivamente muito bem, e o ataque faz o básico do básico, cruzamento para a área, triangulação, e os jogos são o seguinte: 1-0 magro, 2-0, se o adversário for muito ruim, 3-0, 3-1, com 2 gols, 3 gols de diferença. Geralmente os times do Tite é assim: placar magro, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. É no pouco. Como diz o ditado, de pouco em pouco a galinha enche o papo. A prova é o Corinthians. Os títulos que ele tanto ganhou no Corinthians foi como? Foi dando show? Não, foi regular. Ganha de 1-0, empata fora, ganha de 2-1 apertado, bola parada. Não vai dar show, mas é muito regular. E dizer que é muito regular, vamos para o último campeão, que é o Palmeiras. Na minha opinião, é o segundo maior candidato a ser campeão brasileiro. Por quê? Está indo para o 4º ano de trabalho do Abel Ferreira. E o time do Palmeiras é o time mais regular que eu vi, talvez na minha vida inteira. Exagerando bastante. Não porque eu sou palmeirense, mas nunca vi time tão regular na minha vida. Não dá show, não dá espetáculo, goleia de forma, entre aspas, robótica, porque não dá show, faz o básico, e o básico bem feito, feijão com arroz. Quando o time está muito bem encaixado, muito bem treinado pelo Abel, coisa que ele sabe fazer muito bem, apesar da teimosia dele, em alguma das partes, é aquele futebol simples e, entre aspas, pragmático. É triangulação pela lateral, cruzamento, um escora para o outro, gol. Não tem aquela parada de um sai fintando todo mundo. O Dudu era essa característica dele principal, antes da saída dele. Pega a bola, costura um, costura outro, parte para cima, dribla, cruza, chuta, gol. O Dudu voltou para o Palmeiras, agora treinado pelo Abel, acabou. No máximo dá 2 pedaladas, corta para dentro e passa para o próximo. É um futebol que não é envolvente, mas traz resultado. E tá aí, 10 títulos no comando do Abel Ferreira. Dentre eles, 2 brasileiros, que inclusive o Palmeiras é atual bicampeão consecutivo. Pode tentar igualar o feito do São Paulo do Muricy Ramalho. E o principal, o elenco também é muito equilibrado. Não tanto quanto o Flamengo, na minha opinião, porque o time do Flamengo reserva ainda tem ótimos jogadores e alguns deles até renomados.
O time reserva do Palmeiras conta mais com o jogador ali que está subindo da base do que com um jogador renomado. Mas tem muito jogador, tanto da base quanto os jogadores que o Palmeiras contrata, que tem muito potencial para crescer. E quem sabe brigar por uma titularidade. Então, para mim, esses são os dois principais candidatos ao título. Primeiro, Flamengo, pela questão que eu expliquei, e segundo, pelo Palmeiras, por essa questão que eu expliquei. E o principal, o campeonato de pontos corridos, para mim, é o mais justo. Não, na verdade, não existe justiça no futebol. Mas os pontos corridos é o que mais se aproxima a isso. Por quê? Porque vai premiar o mais regular. O que adianta, vou dar alguns exemplos aqui, você fazer um começo de campeonato espetacular, o melhor da história, que foi o Botafogo ano passado. O melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Disparou, fez 14 ou 15 pontos de vantagem para o segundo colocado. Em compensação, fez um segundo turno de time que cai para a segunda divisão. Adianta o quê? Foi o que eu disse aqui no vídeo. Não adianta nada você ter um pico lá em cima e outro pico lá embaixo. Aqui, no meio do caminho, vai ficar vago. Outro exemplo do que adianta um time não tomar muitos gols e também não fazer. O caso do Cruzeiro do ano passado. Assim que o Palmeiras conseguiu a liderança do campeonato ano passado, olha para você ver. Ano passado, quando o Palmeiras tomou a liderança do Botafogo, já no finalzinho do campeonato, o Cruzeiro, naquele momento, tinha uma defesa melhor, menos vazada do que a do Palmeiras. Porém, não fazia gol. Adianta o que você não tomar quase nenhum gol e também não fazer? Tá nivelado. Toma pouco gol, mas também faz. Mas tá nivelado por baixo. Por isso que brigou para não cair. E quase caiu pela segunda vez. Entendeu? A questão do Palmeiras. Começou razoável o Campeonato Brasileiro do ano passado. Nem muito ruim, nem muito bom. Começou razoável, meio termo. O meio foi ruim, naquela parte ali que estava mais em alta da Libertadores, que inclusive foi eliminado da Libertadores por Boca. E no final, depois que foi eliminado por Boca, até a final do campeonato, foi muito bem. Então uma coisa compensou a outra. Meio, baixo e muito alto. Se você pegar a média, faz uma régua retinha, regular. A mesma coisa o Atlético Mineiro. Fez um início muito ruim e um final muito bom. Fez um início de campeonato ali de parte de baixo da tabela, 11º, 12º colocado. E depois, no segundo turno, fez a melhor campanha do campeonato. E quase brigou para ser campeão. Mesma coisa o Grêmio, com o Soares. O Soares foi responsável, na minha opinião, por 70% do resultado final do Grêmio, com participação de gols. E ficou naquela, regular, sobe, desce, sobe, e no final das contas foi vice-campeão. E o Flamengo, né, que tem o melhor elenco no papel do Brasil, foi uma bagunça danada no extra-campo. Diretoria, jogador, diretor com torcida brigando na rua. O Flamengo, ano passado, foi mais notícia fora de campo do que dentro. Então foi muito irregular. Desce, vai no meio, desce, vai no meio. Aí o Tite chegou, ajeitou um pouco a casa e foi subindo. E no final das contas, chegou ali para se classificar de forma direta para a Libertadores. Então o Campeonato Brasileiro é isso, regularidade. Diferente de campeonato de mata-mata. Que se você tiver no dia ruim, não interessa se o time é o mais qualificado, não interessa se o time tem mais estrela, não interessa se o time tem um monte de craque. Se tiver no dia ruim, acabou. Boca Juniors, por exemplo, chegou na final e poderia até ser campeão da Libertadores sem ganhar um mísero jogo de mata-mata. Não ganhou nenhum jogo das oitavas, ida e volta. Não ganhou nenhum jogo das quartas, ida e volta. Não ganhou nenhum jogo da ida e da volta do Palmeiras. E na final, levou um empate para a prorrogação. E poderia ser campeão da Libertadores, levando o jogo para os pênaltis, sem ganhar uma partida sequer do mata-mata. Então, por isso que, para mim, o campeonato de pontos corridos é o que mais se aproxima da justiça. Imagina você, o Boca Juniors, sendo campeão da Libertadores sem ganhar um jogo de mata-mata. Olha só que magnífico.
Boca Juniors iria se igualar ao Independente como maior campeão de Libertadores com 7 títulos, campeão do maior torneio da América do Sul, sem uma vitória em mata-mata. Então, por isso que, para mim, os pontos corridos é o que mais se aproxima da justiça. E para ser justo ao campeão, tem que ser regular. Então, para mim, é isso aí. Vídeo grande, extenso, mas para falar de Campeonato Brasileiro, demanda tempo. Então, conto com seu apoio, deixa aqui seu comentário. Faz aí o bem bolado. Quem vai ser da parte de cima da tabela, quem vai brigar ali para permanência na Série A e quem vai cair para a Série B de 2025. Deixa aqui nos comentários e principalmente deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para ajudar, beleza? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.